Muitas pessoas estão expostas a diversos tipos de riscos decorrentes de agentes agressivos existentes nos locais de trabalho. Isso significa quase sempre problemas com a saúde e segurança comprometida. Muitas vezes esses agentes são desconhecidos, mas existem também os riscos decorrentes do descaso com as medidas de controle necessárias. Os agentes podem ser físicos, químicos e biológicos. Nossa matéria de hoje é sobre agentes físicos. Vamos ver quais são esses agentes e os equipamentos utilizados nas avaliações da exposição do trabalhador a esses agentes. Um dos agentes físicos mais presentes no nosso dia a dia é o ruído, mas é nas atividades industriais que o problema se torna mais grave, porque a sua intensidade é maior e a exposição é mais constante. A radiação está presente de diversas formas no nosso dia a dia. A emitida pelo sol é inevitável. Existem algumas atividades que expõem o trabalhador à radiação. Na operação de raios-x, no uso de difratômetro de raio-x e na manutenção de reatores nucleares. E ainda temos o calor e o frio. A exposição excessiva ao calor ocorre, por exemplo, em fundições de metais e indústrias de vidro. A exposição ocupacional ao frio excessivo ocorre, por exemplo, nas atividades realizadas no interior de câmaras frigoríficas. Mas como saber até que ponto a exposição a esses agentes físicos é ou não prejudicial à saúde do trabalhador? Após detectarmos qual agente físico está presente em um determinado ambiente de trabalho, precisamos avaliar a intensidade desse agente e o grau de exposição do trabalhador. E ainda, comparar os dados obtidos com os limites de tolerância fixados para que essa exposição não resulte em dano à saúde. Para avaliar o nível de exposição dos trabalhadores aos agentes físicos, existem vários tipos de equipamentos específicos de avaliação ambiental. Pedro está fazendo o curso técnico de segurança do trabalho. Ele veio à Fundacentro para conhecer alguns dos equipamentos utilizados para realizar a avaliação ambiental de agentes físicos. E o César é técnico de segurança do trabalho que já atua na área há muito tempo e vai mostrar como fazer todo o processo. César, no curso fomos informados que o agente ambiental comum em praticamente todas as indústrias é o ruído. Com qual equipamento ele pode ser avaliado? A medição de ruído pode ser feita utilizando-se o decibelímetro, ou seja, um medidor de nível de pressão sonora. Olha só, nós temos aqui diversos tipos de decibelímetros, dos mais antigos aos mais modernos. O decibelímetro é utilizado para medir o nível de ruído, possibilitando também, tendo-se o tempo de exposição, o cálculo da dose diária de ruído a qual o trabalhador é submetido. O ruído é emitido em várias frequências, certo? Este equipamento consegue avaliá-las? Claro, desde que seja acoplado ao decibelímetro um analisador de frequência. Ele filtra as diversas frequências, possibilitando medir a intensidade do ruído em cada uma delas. Então, com este equipamento se pode avaliar o ruído do ambiente, identificar as fontes e até a dose diária que o trabalhador está submetido? Sim, mas para identificar a dose diária que o trabalhador está submetido, usamos o dosímetro de ruído. Esse é o microfone do dosímetro. Ele deve ser colocado próximo à zona auditiva do trabalhador. Vou colocar em você. Até que não é muito pesado. Isso é uma coisa muito importante e serve para qualquer equipamento de uso pessoal. O equipamento não pode ser incômodo. O trabalhador vai usar durante toda a sua jornada de trabalho. Por isso é fundamental que ele não atrapalhe nem dificulte a atividade que está sendo executada. E quais são os cuidados que se deve ter com os equipamentos de avaliação de ruído? Todo o equipamento deve ser manuseado com cuidado, principalmente o microfone, porque ele é muito sensível e pode se danificar facilmente. Outro fator importantíssimo é a calibração. Tanto os decibelímetros quanto os dosímetros
devem ser calibrados antes de quaisquer medições, para que haja confiabilidade nos dados obtidos. Para tal, utilizamos os calibradores. Eu vou calibrar para você ver como é. Você sabe o quanto é importante que o ambiente de trabalho tenha uma iluminação uniforme e adequada às atividades a serem realizadas. Um ambiente mal iluminado, além de causar fadiga visual, pode facilitar a ocorrência de acidentes. E para avaliar o índice de iluminamento, utiliza-se o luxímetro. Isso eu aprendi. Exatamente. Eis aqui os luxímetros. E não se pode utilizar qualquer luxímetro. Ele tem de ter fotocélula de correção, de acordo com a sensibilidade do olho humano. E mais, a fotocélula deve ficar separada do corpo do equipamento, para que se possa fazer uma avaliação mais precisa. Muito bom, vejo que você conhece bem o equipamento. Na verdade, eu até já utilizei este equipamento numa empresa onde eu trabalhei. Eu fazia parte da CIPA e nós avaliamos vários postos de trabalho para verificar se a iluminação estava correta, de acordo com a atividade que tinha de ser feita. Bem, já que você está familiarizado com este equipamento, vou lhe mostrar um outro. Esse equipamento é utilizado para medir a exposição à radiação não ionizante, por exemplo, de um forno de micro-ondas. Existem vários tipos de instrumentos para avaliação da exposição à radiação não ionizante. Um exemplo é este equipamento que mede a exposição a micro-ondas e radiofrequência. Ele possui várias sondas que medem radiações de diferentes comprimentos de onda. Esta sonda mede micro-ondas. Ela deve ser acoplada ao aparelho para verificar, por exemplo, se existe vazamento de micro-ondas quando o forno estiver sendo utilizado. Para se avaliar a radiofrequência, você deve utilizar esta outra sonda. A radiofrequência está presente na radiofusão AM, em radares, aparelho de diatermia e outros. Este equipamento é muito interessante. Possui um alarme que é automaticamente acionado quando o limite de tolerância for ultrapassado. Existem algumas atividades em que o trabalhador está sujeito a radiações ionizantes. Esse tipo de radiação é muito perigosa e só deve ser utilizada quando seus benefícios forem maiores do que os riscos que ela oferece ao trabalhador. Os riscos à saúde vão desde o câncer até a morte, dependendo, entre outros fatores, do tipo de radiação e do tempo de exposição. Mas a exposição a este tipo de radiação fica restrita apenas a algumas atividades. É verdade. Podemos usar como exemplo os hospitais que realizam exames como chapas de pulmão. Para o paciente, a exposição é pequena e por pouco tempo, mas pense no operador do aparelho de raio-x. Ele fica toda a jornada de trabalho, todos os dias exposto à radiação ionizante. Nesses casos, devem ser tomadas medidas preventivas, evitando a exposição desnecessária do operador. Ele precisa de uma proteção adequada porque ele lida com radiações. Então, ele não pode tomar todos os dias uma dose de radiação. Para começar, tem que existir um comando adequado. A proteção principal é o chumbo. Tá? O chumbo é a proteção e tem que estar totalmente isolada da sala para evitar fugas de radiações que venham futuramente a afetar ele. Outro exemplo em que o trabalhador está exposto é na atividade com o difratômetro de raio-x. A exposição que a gente tem usando esse aparelho é exatamente com a radiação, a exposição à radiação ionizante, né? A máquina em si, o difratômetro de raio-x, ele já existe um sistema interno de segurança, onde ele é todo blindado. Então, essas luzes acesas, elas mesmas indicam, né? Se há algum vazamento, automaticamente ela é desarmada. E aí a gente tem que abandonar a área, né? Imediatamente. Agora, existe também o controle pessoal,
onde nós utilizamos esse dosímetro e ele é feito, o controle é feito por uma outra empresa, né? Onde ela depois indica a dose mensal recebida de cada pessoa exposta. Este equipamento aqui, o Geiger-Müller, é utilizado para detectar, avaliar e monitorar campos de radiações ionizantes. Para cada tipo de radiação a ser avaliada, deve-se utilizar uma sonda apropriada. E o técnico que usa o equipamento, durante a avaliação ele estará exposto? Sim, mas durante um pequeno período de tempo. O equipamento é de leitura direta e possui um alarme avisando quando a quantidade de radiação está acima dos níveis seguros. E quais os cuidados necessários com este equipamento? Bem, primeiramente vamos falar de calibração. O equipamento e as sondas devem ser calibrados anualmente em local credenciado. Em segundo lugar, o equipamento e as sondas devem ser guardados em dessecadores, como este aqui, porque são muito sensíveis à umidade. E para avaliar a exposição ao calor, que equipamento se deve utilizar? Na avaliação de exposição ao calor, você sabe que vários fatores devem ser considerados. As atividades exercidas pelo trabalhador, a temperatura do ar, a velocidade do ar, a umidade relativa, calor radiante. Eu tenho que determinar o IBUTG, o índice de bulbo úmido termômetro de globo, para situações de exposição ao calor, com descanso no mesmo local de trabalho ou não. Para determinar o IBUTG, podemos usar este equipamento que chamamos de conjunto convencional para a determinação do IBUTG. Ele é composto por um termômetro de bulbo seco, um termômetro de bulbo úmido natural e um termômetro de globo. Hoje em dia também existem os equipamentos eletrônicos para avaliação de estresse térmico, mas só podemos usar o equipamento eletrônico se os valores obtidos forem idênticos aos do conjunto convencional. Ele possui os 3 termômetros, todos similares aos do conjunto convencional, TBN, TBS e TG. Ele armazena em memória interna continuamente os dados do ambiente de trabalho. Os valores obtidos poderão ser melhor estudados se transferidos para um computador, através de uma porta específica do aparelho. Bem, utilizando o equipamento eletrônico, a avaliação poderá ser bem mais rápida? Em parte, sim. O equipamento armazena na memória os valores obtidos por cada um dos termômetros e calcula automaticamente o IBUTG. Porém, assim como no conjunto convencional, é necessário aguardar a estabilização dos termômetros em cada uma das situações térmicas a serem avaliadas. Neste aparelho, a estabilização ocorre após 15 ou 20 minutos. Mas existem outros fatores importantes que devem ser considerados em relação a equipamentos eletrônicos. Antes de utilizá-lo, é necessário fazer uma aferição para que os dados coletados sejam realmente confiáveis. É sempre bom lembrar também que o calor excessivo pode danificar o equipamento. Nesses casos, utilizamos uma extensão conectada ao equipamento. Colocamos o conjunto de termômetros próximos à fonte, enquanto o técnico e o equipamento ficam afastados, para uma medição com maior precisão, qualidade e segurança. Nós vimos aqui vários equipamentos eletrônicos utilizados para a avaliação de agentes físicos no ambiente de trabalho. É bom lembrar que antes de adquirir um equipamento, deve-se estudar bem qual agente será avaliado e quais os parâmetros serão consultados. Só assim você terá certeza de que fez a escolha certa. Obrigado por tudo. Agora tenho certeza que ainda falta muita coisa para aprender. E falando em aprender mais, antes de utilizar um equipamento eletrônico, leia atentamente o manual de instrução e observe as orientações do fabricante. Utilize o material de forma correta e guarde-os sempre em local seguro. Nós vimos que os agentes físicos podem prejudicar a saúde do trabalhador, mas podemos controlá-los através de constantes avaliações feitas com os instrumentos específicos para cada um deles. Por isso, é importante que você pesquise e veja tudo o que há de novo no mercado da instrumentação. Não esquecendo, é claro, de verificar se os equipamentos estão sendo feitos de acordo com as normas específicas. E bom trabalho! Fundacentro, trabalhando pela segurança e saúde de quem trabalha.